Você deve ter visto aí uma imagem lá no Rio de Janeiro. Vamos ver as imagens aí. Olha essa imagem, né? O menor aqui de Goiás seria o quê? O incentivador para esses e outros ataques a moradores de rua. O moleque é aqui de Goiás, mas estaria agindo lá no Rio de Janeiro. Agora, a pergunta, Divino, que a gente faz, porque aqui há informação de dezenas de criminosos goianos, inclusive alguns menores de idade, que praticaram crimes aqui em nome de facções e foram para o Rio receberem a proteção, o apoio das facções do Rio. Muito bom dia para você. O que já sabe a respeito desse menor? Bom dia para você também, Loares, e para todos que estão ligados no Balanço Geral. Esse morador de rua do Rio de Janeiro, que foi atacado no dia 19 de fevereiro, ele teve queimaduras de 3º grau, foi internado em estado grave no hospital. Foi um ataque, Loares, que foi transmitido pela internet, numa plataforma, no canal de uma plataforma, com 700 pessoas assistindo. Ele foi atacado ali com coquetel Molotov. E aí as investigações começaram, um menor foi apreendido, um maior também foi preso, e a polícia descobriu que tem um menor de idade aqui de Goiás envolvido nesse caso. Hoje, pela manhã, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa desse adolescente de 16 anos, em Caldas Novas. Vamos conversar com a delegada Marcela Orsay, que vai trazer mais detalhes, então, para a gente do cumprimento desse mandado. Delegada, na hora que a polícia chegou na casa desse menor, os pais ficaram chocados. Eles não tinham ideia que o filho estava envolvido com esse tipo de coisa na internet. Bom dia. Bom dia, Loares. Não, os pais não tinham nenhum conhecimento, não tem nenhum envolvimento e o menor, ele colaborou, ele contou para nós o que vinha acontecendo, colaborou com as investigações, cedeu alguns aparelhos, além do que nós apreendemos, então agora a gente passa a trabalhar com esse material. Foi uma diligência muito exitosa, Loares, porque a gente já consegue falar de plano que a gente conseguiu evitar alguns ataques que aconteceriam em outras unidades da federação. Não havia nada planejado para o estado de Goiás, mas era um grupo bem ativo que planejava repetir o que aconteceu no dia 19 de fevereiro em outras unidades da federação. Qual foi a participação desse menor aqui de Goiás, desse menor morador de Caldas Novas, nesse caso que a gente ficou pasmo, né, de acompanhar, que aconteceu no Rio de Janeiro? É uma participação, a gente pode chamar de participação, uma coautoria muito importante. Por quê? Esse menor, ele, além de ser o dono do canal, onde foi passado esse vídeo ao vivo, a transmissão ao vivo ocorreu em 2 servidores, ele é o dono dos 2, um dos donos, são mais de um dono. Mas, além disso, nós temos, por investigação cibernética aqui, a comprovação das conversas que ele realizou com pessoas. Então, além de dono do canal, ele também realizava a intermediação entre pessoas que financiariam os ataques e os próprios atacantes. Nós temos conversas dele com as pessoas que fizeram esse ataque lá no Rio de Janeiro. Então, a participação aqui do menor de 16 anos é uma participação crucial, porque ele é, na verdade, o mentor intelectual desses crimes. É um crime, é um caso, delegada, que envolve muita crueldade, muito sadismo, porque as conversas ali, as articulações, eram no sentido de promover ataques contra moradores de rua, minorias. Tem até um trecho da conversa que eles falam sobre ataques, né, a pessoas LGBT. Sim, são grupos que já são conhecidos em redes, se valiam muito da dificuldade de identificação, mas hoje a gente sabe que as polícias avançam cada dia mais e conseguem identificar as pessoas que conversam sobre esse tipo de assunto, que tentam planejar esse tipo de assunto. Então, nós temos aí um exemplo hoje de pessoa que conseguimos ali entrar em sua residência e comprovar a sua participação nesse tipo de delito. Então, a gente trata esse caso com muita cautela, com muito cuidado, e a análise ela já é muito rápida, ela já está ocorrendo, para que a gente possa repassar para os estados da federação. O que exatamente foi apreendido na casa do menor? Ele não chegou a ser apreendido, né, delegado? Não, ele foi ouvido, foram apreendidos os computadores, aparelho celular e também pendrives, porque no caso aqui de Goiás, como eu explicava, a arma utilizada por esse menor era ali o seu poder na internet, o seu poder dentro do servidor. Muitos menores trocam, às vezes, praticam tarefas em troca de algum tipo de cargo nesses servidores e também por audiência.
O Oloares tem pergunta, pode falar, Oloares. Existe algum vínculo entre esse menor e esse grupo com facções criminosas ou seria um outro grupo? Eu queria que ela definisse, tipo assim, como é que a gente pode fazer uma análise de qual é a origem desse grupo? Tem vínculo com tráfico de drogas? Tem vínculo com algum grupo neonazista? O que é? Qual é digamos assim, o que a gente já se sabe a respeito do fundamento de atuação desse grupo? O Oloares está perguntando qual seria a origem, né, desse grupo, se teria ligação com alguma facção criminosa, com o tráfico, ou seria um grupo neonazista. Qual que é a origem desse grupo? Então, Oloares, esse grupo, na verdade, são grupos que ocorrem dentro dessa plataforma, dessa rede social, de várias redes sociais, mas em uma em específico. São grupos de pessoas que a gente identifica como pessoas que gostam e sentem prazer em assistir atos violentos. Nesse servidor, além disso, nós também já temos a notícia de que eram passados ali ao vivo material de automutilação, de pessoas menores de idade se automutilando. O menor alega que por vontade própria, mas a gente sabe que existe isso dentro dos grupos por troca de cargos. Então, é uma lei de internet, a gente não consegue vinculá-los a nenhuma facção ou a nenhum grupo. Cada um ali tem a sua ideologia, pode ser que existam ideologias ali extremistas, pode ser que sim, mas a gente trata ali de pessoas que gostam de ver sofrimento, seja infligindo sofrimento a ele mesmo, ou assistindo o sofrimento de outras pessoas. E também essas questões desses ataques a pessoas em situação de rua. Delegada, é uma situação que deixa a gente em choque, mas não é necessariamente uma novidade para a Polícia Civil. Não, não é uma novidade, nós já trabalhamos com casos assim, aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos, principalmente com relação à automutilação de menores de idade. E há, sim, uma dificuldade nessa investigação de crime, mas que as polícias vêm a cada dia se profissionalizando, que é a questão da interestadualidade. São muitos estados da federação com participantes. Aqui em Goiás nós temos um participante, mas nós já hoje identificamos pelo menos 3 outros estados da federação por meio de colaboração. Então, nós temos já informação para repassar para 3 unidades da federação. Então, as polícias civis de todos os estados, com apoio também do Ministério da Justiça, têm trabalhado em conjunto para identificar todas essas pessoas, na maioria das vezes menores de idade, que estão espalhadas pelo Brasil. Delegada, nesse grupo, pessoas que praticavam o ataque em si, pessoas que financiavam, davam dinheiro, por exemplo, para comprar substância inflamável, para o coquetel Molotov, enfim, outros tipos de armas, e muitas pessoas assistindo. Esse ataque no Rio de Janeiro foi acompanhado por 700 pessoas. As pessoas que dão audiência para esse tipo de conteúdo também estão agindo de forma ilegal? Bom, elas podem ali ser, dependendo do tipo de participação, ser também incluídas ali como partícipe do delito, dependendo da participação no canal. E também é interessante ressaltar que eu falei dos investidores, falei dos atacantes e falei dos intermediários. A gente via também muito pedido de divulgação, então tinha o pessoal, os membros ali que trabalhavam como se fosse com o marketing da ação. Eles avisavam, hoje teremos ataque. Então, para que todo mundo avisasse. Então, tinham também as pessoas que faziam a propaganda para que desse ali, a gente fica até pasmo de falar, para que desse audiência ali no ataque. Delegada, desse caso do Rio de Janeiro, do ataque, né, contra esse morador em situação de rua, o menor de idade foi quem jogou o coquetel Molotov e um maior, ex-militar inclusive, foi quem filmou tudo e aí esse crime bárbaro foi transmitido ali pela internet. Esse maior que estava filmando, dias antes desse ataque, ele estava conversando pela internet com esse menor que foi alvo de busca e apreensão hoje. Sim, 2 dias antes, no dia 17, eles mantiveram uma conversa e pela conversa já se percebia ali que eles estavam em vias de realizar. E hoje o menor confirmou para nós que realmente esse usuário que ele conversou dia 17 é o maior de idade que está preso no Rio de Janeiro. Oloares, vou pedir licença para ler um trechinho da conversa desse ex-militar que filmou esse ataque no Rio de Janeiro com esse menor que foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã dessa quinta-feira. Olha só o absurdo, olha o nível da conversa. Mas vou fazer uns eventos piores ainda. Estou pensando em fazer algumas coisas também. Tem casa para se esconder e fugir. Coisa boa, descarregar e sair do carro.
que vai dar certo. Então tá, vai me falando. Chegar o material, tô esperando. Vai ser suave, tenho experiência. Cara, eu sou ex-militar. É massacre em parada LGBT. É um negócio que choca a gente, mas a delegada disse que a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos está acostumada a lidar com esse tipo de caso. Os pais desse menor de idade, como eu disse, não tinham conhecimento. Qual que é a orientação que fica para os pais? Existe algo que pode ser feito? Monitorar esses adolescentes, essas crianças, esses jovens, durante o uso da internet? O que pode ser feito para evitar algo como isso, delegado? Bom, esclarecer que o homem que conversou sobre isso já se encontra preso no estado do Rio de Janeiro, então está preso desde o final de fevereiro. E com relação aos celulares e menores com celulares, usando plataformas, o que a gente sempre orienta os pais é que tenham livre acesso a esses aparelhos, que os menores não tenham direito, que tenham essa privacidade mitigada, porque eles são menores de idade, os pais têm sim o dever de verificar esses aparelhos, de ter livre acesso, e colocar ali, a gente sabe que existem hoje várias ferramentas, como o controle parental e também aquela conversa. A gente acha que sempre que os pais conversam com os filhos acerca das coisas relativas à internet, participam ali da questão, a gente acredita que muita coisa pode ser evitada com esse controle. A delegacia agora vai avaliar, né, esse material que foi apreendido, o celular, pendrive, o computador, mas até esse primeiro momento, o que foi descoberto, não tinha nenhum ataque planejado aqui em Goiás. Não existe ataque planejado no estado de Goiás. O que nós temos hoje é uma investigação de tentativa de homicídio que ocorreu no Rio de Janeiro e também associação criminosa. Como falamos de um menor, falamos de ato infracional. Então, ele está sendo investigado pelo ato infracional de tentativa de homicídio e associação criminosa. Delegada Marcela Orsay, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Ô, Loares. Gente, é um negócio que chama muito a atenção, é como se é uma rede social que existe aí, não sei nem se a gente fala não para não dar palco para esse povo, né? É uma rede social que existe aí, onde a molecada tá fazendo. O ex-militar filmando o menor, né? O Divino, só para deixar bem claro, esse menor de Caldas Novas, ele ia até o Rio ou o contato dele era só via a rede social com esse pessoal que agiu lá no Rio de Janeiro? O Oloares está perguntando se o contato desse menor que morava em Caldas Novas com os outros integrantes, inclusive do Rio de Janeiro, era um contato exclusivamente virtual, pela internet? Exclusivamente virtual, porque hoje é praticamente o contato que as pessoas têm para a questão de redes sociais e até essa organização, Loares, eles não se encontram presencialmente para isso. Então, quando eles falam eu conheço, é conhecer virtualmente. E eles se reconhecem ali pelos apelidos, às vezes nem realmente pelo nome. Mas, nesse caso, ele afirmou categoricamente que conhecia os dois atacantes do Rio de Janeiro. Ô, Loares. Tem notícia como é que está o estado de saúde do morador de rua que foi alvo dessa ação aí, Divino? O Loares, ele foi internado em estado grave, ele teve queimaduras de 3º grau, mas já recebeu alta, está continuando a recuperação. Em casa, vai ficar com as sequelas agora dessas queimaduras pelo corpo. Obrigado, Divino. As redes sociais, gente, elas precisam ser controladas sim. Menor de idade, né? Ter ali um certo limite, o que pode falar, onde pode entrar, porque senão daqui a pouco isso aqui vai virar uma verdadeira palhaçada mesmo. Já virou, né? O que a gente tá vendo aí, os menores aprontando aí, é um negócio assustador. Obrigado, Divino, parabéns à polícia.